Ego Oliver conta toda a verdade do que teria acontecido na segunda temporada de Corrida das Blogueiras e até diz que a Kenya é mentirosa. Todo esse babado eu te conto no vídeo de hoje. Tudo começou quando a Kenya foi no podcast da Dakota e falou sobre o que teria acontecido ali, segundo ela, na segunda temporada de Corrida das Blogueiras, todas as polêmicas, enfim, ela contou um pouquinho sobre tudo o que aconteceu, inclusive que supostamente todos os participantes teriam ficado contra ela. Você teve essa treta com o elenco inteiro do Corrida? Tópico sensível. Não, obviamente. Isso ficou escancarado na internet. Tentei ser amiga de alguns na época, mas... Bom, como? Não rolou. Não, tentei ainda. Entendi. E o tópico sensível. Paloma tá nessa temporada. Você tem alguma mágoa guardada daquela época? Ou... Amiga, não. De verdade, não tenho. Gente, 5 anos? Faz tempo, né, menina? Faz. Muito Outra boleto época também. rolando, muita coisa, muita conta pra pagar, muita Muita publi ansiedade. sendo feita. Muita publi. Não, mas não é nem num tom de deboche. É, gente, cada um seguiu a sua vida. O que vai adiantar eu ficar lá e fazer um vídeo? Ai, não. E o que vai adiantar fazer um vídeo falando mal de todo mundo, Kenya? Na época válido. Eu posso me defender, tá? E chegamos no que a Dakota queria falar, né? Ela rodeou. Amiga, porque eu sou curiosa. Estou sendo curiosinha. A neném é ela. brincalhona. A neném brinca. Então, o que acontece? Hoje em dia, não acho válido. Na época achei muito cante. Amei. Não, gente, hoje em dia, pelo amor de Deus, já se passaram. Não tenho mágoa nenhuma, não tenho raiva, não tenho nada. Foi a situação, foi o que eu tinha que passar. E é isso. Hoje eu faço terapia por conta disso? Sim. Mas foi o que eu tinha que passar e a gente tem que aceitar isso. A vida não é um morango. E na época, eu tinha que me defender de alguma forma. Porque você sabe que tem contrato. A gente não pode sair falando qualquer coisa. Eles faziam um vídeo na época. Acho que você chegou a ficar sabendo disso. Faziam um vídeo debochando, todos juntos. A situação do meu Acho que eu cabelo. lembro que eles pegaram uma peruca azul e falaram, é a Kenya. Que o meu cabelo caiu todinho por corte químico. Foi uma coisa que me doeu horrores. Inclusive, cheguei no corrida com o cabelo curtinho. Foi essa época. Falei pra eles, assim, se não soubesse e fizesse uma graça aleatória, mas sabia que era uma coisa que me machucava. E faziam vídeos. E a todo momento, a Andressa, encontrei ela num evento esses tempos. Tá tudo em paz, tá, gente? Tudo ok. Até gravou story junto comigo. Mas ela me perseguia. Ela chegava, eu tava na praia tentando dar uma relaxada, esquecer as coisas, chegava uma menção dela, porque é aquela ridícula, e que não sei o quê. E eu parada. E detalhe, eu passei os meses todos, né, que saíram os episódios, sem falar nada. Sem falar nada. Às vezes que eu me defendi, até saindo na Ju Nogueira, se eu não me engano, pouquíssimas vezes. Falei, gente, falem o que vocês quiserem. Foi aí que eu decidi, falei, mano, porque as pessoas falavam muito. Como é que tem 7 pessoas erradas e só ela é a pessoa certa? Então eu falei, eu vou ficar berrando aqui na internet, cada história que postarem eu vou ficar rebatendo? Falei, não vou. Vou fazer um dossiê. Passado. O pior é que até uma coisa que a gente conversa entre os participantes, que tipo, dependendo da forma como você reage, a situação piora muito. Piora muito. A situação piora muito. Porque é isso, as pessoas vão te atacando, se você lidar com esse ataque do tipo, ai meu, não gostou, vai lá, faz melhor então, querida. Você fica como uma chatinha que responde a absolutamente todo mundo e se ofende com facilidade, aí que eles vão pra cima mais ainda. Mas é isso que a galera quer, entendeu? E eu falei, eu não vou dar isso pra eles, porém, eu tinha que me defender de alguma forma. E aí, foi o que eu decidi. Falei, vou gravar tudo, né? Independente de eu ganhar ou perder. Tanto é que o pessoal tava em casa, eu tinha um editor na época, e eu estava lá. Falei, ó, vai sair o resultado. Eu tô pouco me deixando. Ou ganhando ou perdendo, eu vou mostrar o meu lado. Ganhei. Saiu o vídeo. Saiu o vídeo. As 70 mil pessoas, acho que era 70 mil na época, que estavam vendo o vídeo, foram pro meu vídeo. 35, 40 mil pessoas, assim. Tranquila. E aí? Só fazer o vídeo se defendendo foi tudo bem, tranquilo. Mas aconteceu um errinho, um erruxo, um negócio. Que não foi proposital, obviamente. Gente, se eu Obviamente quisesse não foi ter proposital. feito alguma coisa, por que eu ia expor uma pessoa só? Eu ia expor todo mundo. Exato. Eu ia meter o louco, sabe? E outra, essas que são quietinhas, elas não vão expor o celular. Ela vai falar com o PCC de uma vez. Sabe? Você acha que essa menina vai ficar de expor coisa? Para. Ela tem contatos, meu amor. Não, então. Rolou esse erro, que não foi meu, porque isso que vazou foi na noite anterior que foi inserido. E eu já tinha revisado esse vídeo 4 vezes, com medo disso acontecer, antes de ir, né? Sim. E aí, deu essa merda toda. Inclusive, peço desculpas novamente, né? Porque não é uma coisa que tem que ser exposta, mesmo não sendo proposital. Aconteceu. Sim. E querendo ou não, é no meu cu, porque o vídeo era meu, o YouTube era meu, e eu que tava no corrida. Não dá pra falar também, socar tudo no cu do editor. Sim.
E aí foi o que aconteceu. Eu também gravei um vídeo de pedido de desculpas, que está lá no meu canal até hoje, eu acho. Enfim, e deu nisso aí. Não foi proposital. Inclusive, vocês acham que eu ia querer ter a minha primeira crise de ansiedade? A minha primeira crise de ansiedade foi na festa. Entendeu? Com a minha perna tremenda, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E não conseguia respirar. Nunca tinha tido isso na minha vida, gente. Eu vivia uma vida de margarina antes. Entendeu? Então ninguém quer, sabe? Sim. Eu vou querer esse estresse pra mim? Lógico que não. E o Ego fez um vídeo em seu canal no YouTube expondo supostamente toda a verdade do que realmente aconteceu. Ele começa falando porque só agora ele resolveu fazer esse vídeo contando toda a verdade. Ele disse que o principal motivo são as supostas mentiras que estão sempre sendo contadas. E por que eu estou fazendo isso agora? Porque a Kenya Borges, que é a vencedora da segunda temporada, ela foi em um podcast e mais uma vez ela cita todo o elenco, dando exemplos de coisas que fizeram contra ela. Então assim, a partir do momento que você fala todo o elenco, todo o grupo, todo mundo, e você acaba não definindo os nomes, você acaba não dando os nomes especificamente, você dá margem para que o seu público, as pessoas que gostam de você, vá e comece a atacar essas pessoas, já que é todo o elenco. Eu vi que ela fez esse vídeo, eu fiz um comentário chamando ela de mentirosa, e dentro desse vídeo eu reafirmo que eu acho a Kenya uma pessoa mentirosa, pelo menos dentro das coisas que ela foi questionando durante esses anos. Desde 2019, ela fala muitas coisas aleatórias em diversos lugares que ela vai, e sempre coisas que eu não concordo e que são de fato mentiras. O Ego fala que durante as gravações da segunda temporada de Corrida das Blogueiras, a Kenya sempre foi muito isolada, sabe? Ficava sempre ali muito na dela, não participava, não interagia muito com outros participantes. Ele falou que ela ficava sempre ali no canto dela. Não podia conversar nos bastidores antes das gravações. Mas não era uma coisa como se fosse um cárcere privado, cada um numa parede, ninguém pode conversar. A gente comentava algumas coisas simples, básicas, porque a gente ficava muito tempo longe das câmeras, antes de gravar. Então a gente ficava um bom tempo ali nos bastidores, até o pessoal se organizar para começar as gravações. E nesses momentos, a gente consegue sim ter uma conexão com algumas pessoas. Porque lembrando que tá todo mundo nervoso para gravar, tá todo mundo ansioso. Então um papinho aqui, um papinho ali, acontece. Se isso é uma coisa errada, se isso é uma coisa que a gente não deveria ter feito, talvez cabe a isso a produção ter brigado com a gente ou ter, de alguma forma, ter falado ali com a gente. Lembrando que em 2019 eram poucos produtores comparado ao número de produtores que tem atualmente dentro do programa. Então assim, eu consegui conversar com algumas pessoas. Gente, quando eu falo conversar, eram coisas mínimas. Não tinha como realmente conversar, porque era tudo muito rápido e você piscou, tava lá no lounge gravando. Então assim, eu lembro que a Tabata comentou que ela tinha um canal sobre livros, ela falou um pouco do cabelo dela, eu falava algumas coisinhas mínimas. Quem falava bastante, que levava muita bronca, era a Vini Freire. Porque assim, se hoje vocês já veem que ela é essa figura carismática, que conversa bastante, vocês imaginam em 2019 que ela não tinha esses problemas por conta do AVC. Enfim, então ali a gente já conseguia ter uma certa interação, uma certa proximidade com alguns participantes. E sempre, absolutamente sempre, a Kenya se esquivava. Ela sempre ficava no canto dela, ela não queria falar com ninguém, e tudo bem, tá certo, ela estava seguindo o que os produtores estavam falando. Mas não era uma coisa tipo assim, nossa, se você comentar isso ou aquilo, você está expulsa do programa. Diferente dos termos que temos atualmente dentro do programa, que eles falam bastante que a gente não pode conversar. Ficam inúmeros produtores nos bastidores para a gente não ter contato nenhum, não conversar com as outras pessoas. Então assim, e naturalmente a gente foi criando vínculos ali, né? E esses vínculos foram aumentando dentro do programa durante as gravações. Mas em nenhum momento durante as gravações houve essa questão de ranço, de todo mundo ficar contra ela. Isso no programa não existiu. Em nenhum momento existiu. Tanto que na primeira prova, uma coisa que não foi mostrado no primeiro episódio, foi que a gente interagiu bastante. Eu, particularmente, e a Kenya, tivemos uma interação muito maior do que foi mostrado. Por exemplo, a gente troca as nossas jaquetas, eu coloco a peruca dela. Isso tudo não foi mostrado no programa. Porque a gente queria fazer uma coisa brincando que, independente do gênero, os dois podiam colocar peruca, e a minha jaqueta também era uma jaqueta feminina. Enfim, isso não foi pro ar. Mas, de qualquer forma, a gente percebeu que ela era mais na dela, e tá tudo bem. Isso não cabe a mim ou a ninguém falar que ela era chata por conta disso. Não, ela só preferiu ficar extremamente em silêncio, e tá tudo bem. Ele também comentou sobre a polêmica que foi os ataques racistas que a Kenya sofreu. Ela realmente sofreu muitos ataques racistas, mas ele disse que supostamente os participantes não foram racistas com ela. Quem foi o público aí em geral. Aqui eu vou abrir um espaço para falar sobre o racismo que a Kenya sofreu. Realmente ela sofreu muito racismo,
todo mundo viu o ataque de racismo que ela sofreu. Só que uma coisa que eu tenho que pontuar também, que isso foi muito ligado aos outros participantes. E disso eu discordo totalmente. Nenhum participante foi racista com a Kenya. Isso eu posso falar tranquilamente. Nenhum participante foi racista com a Kenya. Se o público foi racista com ela e tudo mais, a gente vê que, por conta do programa furar uma bolha, a gente não tem controle de quem vai ficar atacando tais participantes. A gente tem um exemplo clássico agora da Hillary, que mais uma vez os meninos também do Diva Depressão tiveram que ali notificar, falar nas redes sociais pro pessoal parar, porque aquilo não é legal pra ninguém, seja você participante de um reality ou não. Então assim, e eu lembro que ela, principalmente a Kenya Borges, pontuou algumas coisas relacionadas ao fato de a gente, o elenco todo, fazer um vídeo zoando o cabelo dela, zoando o fato de ela ter tido um corte químico, que pra ela era uma questão muito difícil, por ser uma mulher preta, de ter o cabelo crespo, e a gente sabe que o cabelo pra uma mulher preta é muito mais, tem um peso muito mais na sua questão estética, enfim, não vou entrar nisso. Mas ninguém zoou sobre isso. Eles faziam um vídeo na época, acho que você chegou a ficar sabendo disso. Faziam um vídeo debochando, todos juntos. A situação do meu Eu lembro cabelo. que eles pegaram uma peruca azul e falaram, é a Kenya. Que o meu cabelo caiu todinho. Químico, foi uma coisa que me doeu horrores. Inclusive, cheguei no corrida com o cabelo curtinho. Foi essa época. Falei pra eles, assim, se não soubesse e fizesse uma graça aleatória. O Ego também comentou sobre o cabelo azul, porque a Kenya, gente, ela tinha um cabelão azul black, ela teve corte químico, e foi uma polêmica na época, porque supostamente os participantes teriam zoado ela pelo cabelo dela, e o Ego também comentou sobre isso. Ela fala em vários podcasts, em vários lugares, que ela contou isso pra gente, que a gente sabia disso, e por isso que a gente zoou ela. Só que não existe isso. Durante as gravações, ela não comentou sobre o cabelo dela ser azul, sobre ela ter feito o corte químico. Ela pontua isso na entrevista com o Hugo Gloss. Depois que eu perdi meu cabelo... Você perdeu seu cabelo? Sim, eu tinha um black enorme. E você perdeu por quê? Eu fui no salão, eu tinha um black azul. Fui no salão trocar a cor e meu cabelo caiu todo. Que eu acho que é o penúltimo episódio, na semifinal. Pra gente, se eu não me engano, ela comenta sobre um corte químico, mas ela não relata todo o histórico. Ela não fala abertamente, pelo menos pra mim, enquanto eu estive no programa nas gravações, eu não me lembro. Aliás, eu vou bater o pé aqui que ela não comentou com ninguém que ela tinha sofrido essa questão do cabeleireiro e tal, e que tinha a ver com o cabelo azul. Eu tô falando muito desse cabelo azul porque ela pontua muito isso, que a gente fez um brinde azul, que era a cor do cabelo dela, que a gente tirou muito sarro, e não existiu isso. A bebida azul, que a gente fez um vídeo onde ela não participa, se eu não me engano, ela não participa, a Tabata não participa, e a Paloma também não participa. Se eu não me engano, no meio do vídeo a Tabata aparece, porque foi no dia da gravação que ela é eliminada, então ela vai pro hotel e ela consegue pegar um trecho do vídeo ali, mas muitas pessoas, por exemplo, falam, ai, tá todo um grupo aí, menos a Kenya. A Kenya estava gravando. Essa gravação que a gente faz com a bebida azul, e a gente faz um monte de brincadeira entre o nosso elenco, do nosso grupo, a gente só não chamou quem estava gravando. Então as pessoas que estavam gravando não participam desse vídeo. Simples assim. A gente não fez eliminação nenhuma, a gente não deixou uma pessoa de lado. Não existe isso. O fato da bebida. A gente foi comprar uma bebida, a gente estava no Rio de Janeiro, e se eu não me engano foi a Lé que comprou a bebida. A bebida, ela foi comprada aleatoriamente. Se eu não me engano era de framboesa. A bebida não tinha outra, a gente até preferiu de um outro sabor, só que não tinha. E foi comprando uma bebida azul, mas aleatoriamente. Mas em relação ao corte químico, em relação a todo o drama que ela viu em relação ao corte químico, que ela comenta apenas num episódio que tem o Hugo Gloss, a gente nem sabia. Eu não sabia, ninguém sabia de todo aquele drama. Ela só expôs na entrevista com o Hugo Gloss. E naquele período que estava rolando as votações, ela bateu muito em cima disso. E várias pessoas foi na DM dela falar o que tinha acontecido no vídeo, que ela não tinha participado porque ela estava gravando, que a bebida foi comprada aleatoriamente, que a gente não falou do corte químico dela, que a gente nem sabia, porque ela só pontua isso no episódio, na reta final do programa, onde não tem ninguém ali, não tinha como a gente saber das gravações, não tinha como a gente saber desse histórico, não tinha como. O Ego também comentou que o Diva Depressão chamou todo o elenco para ter uma conversa, disse que eles estavam bem chateados com tudo que estava acontecendo, com todas as picuinhas da segunda temporada, porque, gente, se vocês acham que aí essas temporadas têm muita briga, é porque vocês não viram o caos que foi a segunda temporada. Todo mundo ali conversando, brincando, interagindo, e ela já sabia que o vídeo ia pro ar, porque ela já tinha colocado em modo estreia. Um vídeo onde tem todo o vazamento, mas eu vou chegar lá. Então a gente foi pra uma sala, antes de gravar tudo, a gente foi pra uma sala, onde a gente
teve uma conversa muito séria com os meninos do Diva Depressão. O Edu e o Fih entrou na sala e eles abriram toda a visão deles sobre todas as polêmicas que estavam acontecendo dentro do programa. E assim, os meninos estavam muito chateados com a gente, muito bravos. E nesse ponto eu quero deixar bem claro aqui pra vocês que eu não tiro a razão deles. Porque naquele período a gente realmente falou muita coisa fora das gravações do programa. A gente, e levando em consideração que a segunda temporada ela teve um alcance muito maior que a primeira. A gente teve cobertura da Ju Nogueira. Enfim, foi um caos, assim. Muita gente, diferente da primeira temporada, acabou caindo no universo Corrida das Blogueiras. Então, assim, os meninos falaram abertamente, de coração aberto, o que eles estavam sentindo, qual que era o feedback deles, o que eles tinham pra falar sobre a gente. Eles falaram tudo. E nesse momento, tipo assim, era um momento que os meninos queriam falar o ponto deles, e independente do que a gente tava achando, tá? Eles falaram, ó, a gente acha isso, 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 vocês são isso, 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 fizeram isso, 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 ponto final. E hoje, com a minha cabeça mais madura, eu entendo, embora na época eu tenha ficado um pouco chateado com toda aquela situação, porque... Não sei, a gente ouviu coisas que eu acho que hoje a gente, por mais que entenda, não deveria ter ouvido naquela época. Mas eu abro aqui um espaço também pra falar que era um formato totalmente diferente do que a gente tem hoje. Era menos produtores, não era de TV ainda, era de estúdio. Enfim, gente, era uma outra coisa. Era o início do projeto. Era o Corrida das Blogueiras criando... Não vou nem falar raízes, mas ele já tava ficando muito grande, muito maior, eu acho, até do que os meninos esperavam que ia ter a repercussão, assim, por conta do elenco, por conta das polêmicas. Então eu acho que os meninos ficaram bem, assim, peraí, o que tá acontecendo? Nem tinha TikTok na época e já foi um caos. Quem viveu essa época sabe que foi um caos. Bom, a Kenya ganhou a segunda temporada e aí no meio ali da festa, lembra do vídeo que eu falei pra vocês que a Kenya fez? Tava em modo programado e o vídeo saiu, gente, no meio da festa e vocês não sabem o caos que foi. Vazou o número de alguns participantes, foi um caos. Gente, sobre a final, né? Depois teve a gravação de Roupa Suja, a gente começou a gravar a final, tudo bem, todo mundo interagiu, todo mundo brincou, todo mundo fez tudo, Kenya ganhou, enfim. Todo mundo ficou ali no estúdio e tudo mais, quando começa... Se eu não me engano, a primeira pessoa que viu o caos acontecendo nos celulares foi a Tabata. A Tabata viu que tinha muitas mensagens, o WhatsApp dela ficou uma loucura, e ela começou a se desesperar. A Tabata ficou muito nervosa, muito abalada. Eu lembro que ela ficou sentada olhando o celular dela, assim, e subindo um monte de mensagem, de várias coisas, principalmente coisas criminosas. Tinha muita coisa, tinha até ameaças contra a vida dela. As pessoas conseguiram um endereço dela, e o WhatsApp dela havia vazado no vídeo que a Kenya tinha lançado nessa noite, durante a festa. Ela colocou em modo estreia, não lembro, eu acho que foi isso, né? Ela colocou em modo estreia e tudo mais. Ela alega que revisou o vídeo várias vezes, 4 vezes, e que não tinha notado isso e tudo mais. Enfim, lá na festa, a Tabata ficou muito abalada. E não só o número dela, mas se eu não me engano, o número da Vini Freire também tinha sido vazado. A Vini Freire também ficou muito nervosa, ela chorou muito. Eu lembro que a Leia ficou bastante tempo tentando deixar ela bem, porque ela chorou muito. E pra falar a verdade, eu acho que eu nunca vi a Vini Freire chorar, não daquela forma. Ela chorou muito porque ela estava recebendo várias mensagens, várias coisas, mas não mas não igual a Tabata, assim. Eu acho que a Tabata realmente foi um caos. Ela estava recebendo coisas bem horríveis, pessoas xingando ela, pessoas falando que estava com o endereço dela e tudo mais, e foi bem, bem triste. E assim, a Tabata ela não ficou na festa toda, ela foi retirada dali, ela estava muito nervosa, chorando muito, muito, e foi muito triste nesse momento assim também. Quando todo mundo percebeu que era por conta do vídeo da Kenya, né? A Kenya, nesse momento, começou a entrar em contato com alguém lá pra tentar tirar o vídeo ou pra fazer alguma coisa, porque tinha vazado o número dos participantes, né? Por conta do WhatsApp que ela colocou nesse vídeo. O Ego também comenta que supostamente teria muitas mentiras ali no vídeo da Kenya e que inclusive a Tabata, que foi uma das participantes que teve o seu número vazado, estaria supostamente processando tanto a Kenya quanto a Dia TV por não ter dado nenhum suporte para ela quando o número dela foi vazado. Gente, juro, que babado. Em vários momentos, os participantes mandavam mensagem pra Kenya sobre algumas coisas que não eram verdades. Assim como o caso da peruca, assim como o caso do corte químico que ninguém sabia e tudo mais. E, enfim, ela não dava feedback, não respondia ninguém. E tudo isso foi colocado nesse vídeo. Então, assim, era um vídeo que todo mundo queria assistir, porque era a primeira vez que a Kenya ia falar alguma coisa. Só que dentro desse vídeo tem muitas mentiras. Muitas mentiras. Tantas mentiras que, no dia seguinte, a Vini Freire fez um vídeo onde ela pontua todas essas mentiras. Inclusive o fato que ela comenta
que a Vini Freire, né, que a gente comentou que ela só ganharia o programa por ela ser negra. Só que não foi dessa forma. Não foi isso que a Vini Freire comentou. A Vini Freire, ela comenta que, chegando na final, caso ela tivesse chegado na final, o pessoal ia muito por identificação. E que ela, por ser uma pessoa LGBT, teria algumas pessoas que votassem nela. Assim como a Kenya também por ser uma mulher preta, assim como a Paloma por ser uma mulher assim, assado. Enfim, que muitas pessoas votam por identificação. E não porque ela só ganharia o programa por conta da pauta preta. Não foi isso. Enfim, desse vídeo da Vini Freire, ela comenta sobre várias coisas, inclusive mostra print do grupo. Tanto que a Kenya apagou o vídeo e pediu desculpas e tudo mais, pediu desculpa principalmente por conta da Tabata, porque a Tabata, eu acho que de todo mundo, foi a que mais ficou abalada nesse rolê todo. Tanto que ela tá movendo um processo contra a Kenya, assim como ela tá movendo um processo contra a GTV. Só que eu não vou entrar nesse ponto, tá? Quem quiser saber mais sobre essa questão da Tabata, processos e tudo mais, tem que ir lá no canal dela, ela tem um vídeo onde ela conta sobre todos os traumas relacionados à corrida das blogueiras e ela conta também sobre esse processo e tudo mais. Na época viralizou muito também que um suposto participante queria bater ali na Kenya, queria agredir ela, e o Ego comentou que teve sim um participante ali que supostamente parecia que iria agredir ela, enfim, comentou um pouquinho sobre isso também. Nesse podcast, o último podcast que a Kenya foi, ela comenta que tentaram agredir ela na final do corrida. E ela não fala o nome dessa pessoa que tentou agredir ela, supostamente queria bater nela, então dá margem para todo mundo pensar em vários nomes. E eu vi que muitas pessoas estão comentando o nome da Tabata. E não, gente. A partir do momento que teve o caos, que a Tabata viu no celular dela, que tava quase travando, de tantas mensagens, de tanto ataque, ela saiu de lá. Se eu não me engano, ela foi pro hotel, porque eu não lembro de ter visto ela depois disso, ela tava muito abalada, os produtores tiraram ela. E aconteceu isso, e a pessoa que supostamente ia agredir ela, que eu lembro, a gente estava na sala ali do estúdio e tal, foi um pouquinho depois da final. Eu estava perto do Edu, do Fi, se não me engano estava a Vini Freire também. Eu estava bem na frente da Kenya e tinha uma janela, uma porta de vidro. E nessa porta de vidro, quem começou a bater nessa porta para entrar onde a gente estava era a Leia Miller. Eu não vou, nesse vídeo, ficar fugindo dos nomes, tá? Eu vou dar nome de todo mundo. Então, era a Leia Miller que começou a bater, quase quebrou a porta de vidro, porque ela ficou muito brava, porque a Vini Freire estava chorando muito, estava muito desesperada, com muitas mensagens. Então, ela gostava muito, gosta até hoje, não sei, gostava muito da Vini Freire. Então, ela quis, saber o que estava acontecendo, porque eu acho que só naquele momento ela entendeu que era por conta do vídeo que a Kenya tinha liberado naquela noite, durante a festa. Então, ela estava muito brava. Mas eu acho assim, você falar abertamente em vários lugares que você seria agredida é muito forte. Eu não vou falar aqui que a Leia ia bater na Kenya, até porque a gente tá falando de um lugar que tinha muitas pessoas e tudo mais, mas eu acho que teria uma discussão acalorada, sim. Mas agora falar que, eu quase fui agredida, tentaram me bater, aí são outras coisas que eu não vou aqui afirmar que a Leia Miller iria agredir a Kenya Borges. E para finalizar, o Ego expõe mais uma suposta mentira ali que a Kenya havia contado, e assim, gente, olha, babado. Vou dar um exemplo pra vocês agora de mais uma mentira que ela comentou, e nem faz muito tempo. Ela foi na GTV, num podcast, onde ela afirma, mais de uma vez, dentro dessa entrevista, que ela ganhou a prova Night of Cola Quente da segunda temporada. Muito legal, né? E é muito engraçado você dizer que você se apavorou quando você viu que você ia ter que fazer roupa, porque a prova que você ganha é a da roupa. Obviamente, todo mundo sabe, e vieram falar pra mim sobre isso, que ela estava ao vivo num podcast falando que ela ganhou a prova que eu venci. Então, assim, você ganha o programa e você vai, depois de um tempo, falar que você ganhou uma prova que você não ganhou. Pra quê? Pra quê? Tanto que vieram, durante a live, vieram pra mim, olha, a Kenya tá fazendo isso e isso, tá falando isso e isso. Eu fui lá e fiz um comentário. Olha, eu gosto muito da Kenya, eu acho ela uma pessoa muito bonita e tal, mas a prova quem ganha sou eu. E assim, eu tenho muito carinho por essa prova, que foi a prova de moda dentro da corrida, né, na segunda temporada. Pra mim, era de muita importância. Então eu fiquei muito surpreso por ela ter mentido isso ao vivo no programa da GTV. Mas é só pra vocês entenderem que, todas as vezes que querem falar sobre as tretas, nenhum dos outros participantes, pelo menos que eu percebo, ataca a Kenya ou fala mal dela. A gente questiona e fala coisas sobre o programa como um todo, e das vezes que eu falei sobre a Kenya, eu nunca fiz nenhum ataque direto a ela, nunca. Mas ela sempre pontua que todo mundo critica ela, que todo mundo fala dela, que todo mundo causava em cima dela, em cima do nome dela, e brindava sobre a questão do cabelo dela e tudo mais, sendo que tudo isso é mentira. Gente, um caos. Quem acompanha a Corrida das Blogueiras desde a segunda temporada lembra do caos que foi a segunda temporada, as tretas que tiveram. Gente, foi um babado. Assim, de verdade, acho que foi
a maior treta do Corrida, gente. Eu acho que foi a maior treta do Corrida. Foi realmente um caos. E a gente acha que essas temporadas agora tá entregando muito, é porque vocês não viram a segunda. Pra quem não viu, né, no caso. Foi realmente um caos. Eu não sei em quem acreditar, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Poucas pessoas se pronunciaram sobre esse babado, nem o Diva Depressão também se pronunciou. Então, assim, é complicado, é babado. Me conta a sua opinião, me conta se você acompanhou todo esse enredo, toda essa treta aqui embaixo. Eu quero muito que vocês me contem sua opinião aqui embaixo. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal e conta a sua opinião aqui embaixo, que eu quero muito, muito saber, tá bom? Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!